A Solar Evolute é uma empresa de energia solar voltada para o estado do Pará, Maranhão e Tocantins. Estamos hoje com 6 unidades e atuamos fortemente no ramo de energia solar, para indústria, para comércios, para residenciais e usinas solo também, que é uma especialidade nossa. O serviço que nós oferecemos é especificamente para energia solar, então nós temos soluções energéticas aqui renováveis para os nossos clientes. Então, por exemplo, se o cliente está com problema de pagando fatura alta de energia, a gente consegue fazer um projeto e cuidar disso muito bem e economizar para o nosso cliente. Esse é o nosso principal segmento, que é a energia solar de fato. E estamos já há mais de 6 anos no mercado. Nos últimos 12 meses, a nossa empresa, nós sentimos esse crescimento porque a nossa equipe de venda teve um aumento de 85% para kit residencial e 45% no número de instalação. Então, assim, nós tivemos esse impacto muito grande nessas duas linhas de frente, que é a área de vendas e a área de instalação da empresa. A Solar Evolute ela faz parte do grupo Evolute, onde nós temos duas empresas dentro dela, que é a Solar Evolute e a Evolute Construções. Então, no total, vai dar mais ou menos uns 65 funcionários. Manter esse alinhamento, tanto de padrão, de comunicação, que é a parte mais difícil do negócio, e manter todo mundo alinhado com a nossa visão, com o que nós queremos para o crescimento da empresa. Então a gente tem investido muito em treinamento, em palestras, em reuniões, para que o time cresça de uma forma organizada e com a visão da empresa. Então nos últimos meses nós investimos muito nessa parte de treinamento e capacitação do nosso time. Essa foi uma das maiores dificuldades que nós tivemos, mas hoje, graças a Deus, encontramos as pessoas certas aí para estar conosco. Olá, eu sou Elisa Vaz, repórter do Grupo Liberal, e hoje eu estou aqui com o Daniel Sobrinho, que é coordenador da Absolar aqui no Pará. A gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado de energia solar. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo. Tudo bem, Isa? Bom dia. Agradeço o convite em nome da pessoa. Legal. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre o aumento que a gente registrou no número de conexões operacionais de energia solar aqui no Pará, em telhados e pequenos terrenos, espalhados por várias cidades do estado. Entre 2022 e 2023, segundo o material de vocês mesmos, houve um aumento de 75% nessas conexões. E o número de consumidores quase dobrou também, no intervalo de um ano. Queria que você avaliasse esse crescimento, né? Como a Absolar vê esse crescimento e também falar um pouco sobre essas taxas, 75%, quase 100%. Esse é o padrão para todos os outros estados do Brasil também, de crescimento? Sim, Elisa, o crescimento da energia solar, né, ela começou a se popularizar desde 2012, com a resolução 482 da ANEEL, que institui a política dos créditos. Porque o que é isso? A pessoa pode injetar essa energia na rede e se creditar no horário que não tem sol, que é no horário da noite, né? Então, a partir daí, o crescimento ficou exponencial, né? Conforme você comentou esses números aí, de praticamente dobrou a quantidade de clientes em relação ao ano passado. Primeiro, a gente justifica, né, esse crescimento, primeiro que já é uma coisa que já se popularizou, né? Antes, as pessoas ainda ficavam muito céticas em relação à energia solar, se realmente a sua conta ia cair, né, se a concessionária ia realmente fazer esse crédito. E hoje elas veem que isso é uma realidade, né? Realmente as contas baixam bastante, né? E, em alguns casos, se a pessoa fizer o investimento necessário para atender seu consumo, a pessoa passa a pagar só a taxa de disponibilidade para a concessionária, aquela taxa que se paga quando a pessoa, normalmente no trifásico são 100 kWh, e na ligação bifásica 70 kWh, semelhante aos casos quando a pessoa tem alguma casa que fica fechada durante o período, a pessoa tem que pagar aquela taxa mínima, né? Então, esse crescimento a gente deve, primeiro, essa questão da popularização. Outra coisa, em relação também ao aumento de financiamentos, né? Hoje em dia, nós temos financiamentos tanto em bancos públicos como bancos privados, né? Aqui no estado, nós já temos o Banpará, que está financiando. Na nossa região, nós temos o BASA também, que cito como banco público, mas tem N outros financiamentos, né? E outro motivo para esse crescimento também é a redução do custo, né? Se a gente for comparar de 2016, 2017, mais ou menos, para esse ano, o custo para a pessoa ter uma energia solar fotovoltaica na sua residência, no seu comércio, na sua indústria, ele caiu pela metade, né? Então, isso é uma coisa que tem incentivado bastante, né? A gente tem tido
a nossa tarifa, né, é uma das tarifas mais altas do Brasil, né? E com esse calor que normalmente está fazendo mais ainda ultimamente, né? O uso de ar-condicionado, que é o carro-chefe no consumo de energia, ele tem aumentado bastante as contas. Tá? Então, a procura tem sido bastante também por causa dessa questão do não só o aumento da tarifa, quanto o aumento do consumo mesmo do povo paraense. Ainda mais com essa onda de calor que a gente está vivendo aqui no Sem Brasil, dúvida, né? sem dúvida, sem dúvida. Daniel, você falou sobre financiamentos. A gente sabe que é um investimento alto, né, para colocar energia solar. Eu queria que você explicasse como isso se compensa ao longo do tempo para os consumidores e também quais são as modalidades hoje existentes, se a gente consegue ter um financiamento com parcelas mais baixas, como é que funciona essa questão? A primeira questão, em termos de benefício, de payback, como a gente chama, tempo de retorno, devido à nossa tarifa aqui ser muito alta, o tempo de retorno de investimento está na faixa de 3 anos, 3 anos e meio, né? Para um produto, vamos dizer assim, que deixa de ser um produto que a pessoa utiliza por 25 anos, né? Em relação às taxas de financiamento, nós temos aqui, como eu falei, você tem até anteriormente o Banpará e o BASA, que são bancos públicos e outros, e temos financiamentos até de 84 parcelas, né? Ainda tem a questão de uma carência de 3 meses, muitos fazem carência de 3 meses, que é aquele período que normalmente dura, até uma folga aí, que normalmente o processo entre a hora que a pessoa adquire o seu sistema e a hora que a concessionária de energia faz a ligação com a troca do medidor, né? O medidor bidirecional, a pessoa só começa a pagar o financiamento depois que já está com o seu sistema de energia solar instalado, e isso aí paga com a própria economia da conta, né? Os cálculos que nós temos, se a pessoa fizer um financiamento em torno de 48 vezes, até 36 vezes, e praticamente nesse período, ele trocaria a conta de energia que ele pagava antes pelo valor do financiamento, né? E após esses 3, 4 anos, ele já estaria com o financiamento quitado e teria só o benefício do seu sistema na sua conta. Maravilha. Outro dado que vocês citam na pesquisa de vocês, na divulgação, é também a questão da atração de investimentos, né? Que o setor de energia solar contribuiu em 2023 com a atração de investimentos de de quase 4 bilhões desde 2012, né? Fala um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Essa questão dos investimentos que a gente fala, não só os investimentos das próprias pessoas físicas e jurídicas de menor porte, né? Que são aqueles casos que a pessoa faz para si própria, vamos dizer assim, né? E esse valor a gente cita não só a questão de compra de equipamento, como a geração de bastante emprego que tem, né? Tem também uma coisa que o Pará ainda está meio incipiente, mas está começando a crescer, que é a questão que a gente chama de geração centralizada, que são as grandes usinas de energia, né? Cuja essa energia pode ser usada para o mercado livre de energia, que é uma outra modalidade que vai entrar a partir desse ano, agora de 2024, que antes só podia aderir ao mercado livre clientes grandes, vamos dizer assim, indústrias, pequenas indústrias, que tivessem uma demanda de torno de 500 kW, né? A partir desse ano de 2024, qualquer cliente que tenha uma subestação e pague demanda vai poder aderir. Então, por conta disso, esses investimentos do Estado, né, a tendência é aumentar bastante, né? Inclusive, Elisa, no poder público também, né? Esse ano agora, no mês de março, eu estive junto com o presidente da B Solar, o Rodrigo Sawaia, nós tivemos uma reunião com o governador Helder Barbalho e com a vice Rana Gassan, né? Onde a gente trouxe essas informações. Nós fomos muito bem recebidos pelo governador e pela vice, onde eles entenderam, né? Inclusive o governador, logo em seguida, ele criou já tem um esboço de um programa estadual de energia solar, né? Onde já tem até um projeto feito, que ali no centro, aí no Guamá, no Parque Tecnológico do Guamá,
já foi anunciado pelo Estado aí um investimento grande para beneficiar alguns prédios públicos, né? Então, todos esses incentivos que o governo está fazendo, a tendência é aumentar mais essa quantidade que nós temos aqui no Estado. Inclusive, esse financiamento do Banco Pará, né, foi um pleito nosso que de pronto atendeu, né? Inclusive, a própria Bessolar, antes, né, em janeiro, ainda não tinha essa questão da definição da COP30 ser aqui no Estado, e a Bessolar deu todo o apoio, né, e manifestou publicamente o apoio à nossa capital para que fosse realizada a COP, e recentemente, né, já foi oficializado esse evento aqui no Estado. E esse aumento de investimentos, sejam eles privados ou públicos, pode também baratear o custo para o consumidor final? Sim. À medida que a coisa vai se massificando, como eu falei para você anteriormente, o custo em relação a 2017 caiu pela metade, vamos dizer assim, que cada vez que a coisa se massifica mais, né? O produto aumenta a demanda, né? A tendência é cair o custo, né? Eu faço até um comparativo, às vezes, com o celular, né? O celular, quando começou, era uma coisa caríssima, um aparelho celular, né? Hoje em dia, a coisa caiu. Então, é uma tecnologia nova que todo dia vem evoluindo, né? Para melhor, né? E a gente, a Bessolar está constantemente lá no Congresso e no Senado pleiteando ações para desenvolver essa tecnologia, né? E cada vez mais, como eu falei, ela se popularizou, e é uma coisa, como eu cito agora, não é uma coisa que beneficia só uma pessoa que tem uma classe maior, né? Com essa questão do barateamento, com essas fontes de financiamento a longo prazo, né, qualquer cidadão pode aderir à luz da energia solar, contribui para o meio ambiente, uma coisa que a gente fala pouco, né? Às vezes a pessoa olha muito para essa questão da sua economia na conta, mas também contribui para o meio ambiente, né? É um tema muito recorrente agora no nosso estado, depois da realização da COP28 e já no preparo para a COP30, né? Então, se cada um de nós fizesse contribuição, o nosso estado, o país, o mundo vai ficar melhor. Vamos para a última pergunta já, Daniel. Queria falar um pouquinho sobre os planos para o futuro. Então, assim, a gente estava falando sobre números muito importantes, né, do setor de energia solar para o Estado. Por exemplo, tivemos um aumento de tivemos a geração de mais de 22 mil empregos nesse ano, certo? Certo. Ou é na somatória dos anos? Não, apenas em 2023, né? Essa quantidade aqui, tá? Desde 2012. Esse valor de investimento, empregos, arrecadação, é desde 2012, quando foi instituída a resolução da ANEEL, do crédito. Tá, então vou reformular a pergunta aqui. Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o futuro. A gente teve alguns números importantes divulgados por vocês, por exemplo, a geração de mais de 22 mil empregos desde 2012 e também uma arrecadação de mais de 800 milhões aos cofres públicos. Queria que você me falasse quais são os planos da Absolar para continuar impulsionando o setor aqui no estado e também nos outros estados do país, especialmente, como você mesmo falou, da COP30, né, que vai ser realizada aqui na Amazônia, para impulsionar esse mercado que é tão benéfico para o meio ambiente também. A Absolar, a intenção dela é continuar trabalhando no Congresso pelos benefícios da energia solar, né? Sempre tem alguém contra, vamos dizer assim, né? Que procura tirar algum benefício fiscal, dificultar, às vezes, uma conexão, alguma coisa assim, mas ela tem se mantido forte, né? E a nossa projeção para esse ano seria praticamente, como ano passado, esse aumento teve muito apelo por uma mudança da regra que teve da lei de 14.300, esse ano a projeção da Absolar foi mais conservadora. A gente deve mais ou menos 2024, falando a nível de Brasil agora, praticamente manter essa mesma quantidade que a gente fez esse ano, né? Então, a gente ficaria, estou com o número aqui, um total acumulado no final do ano de 45,5 gigawatts, né?
esse número às vezes não diz muita coisa, mas se a gente for comparar, isso é como se a gente tivesse mais, hoje, de energia solar instalada, projeção para o ano que vem, mais de 3 usinas hidrelétricas de Itaipu, que é a maior que nós temos hidrelétrica no país, né? De potência instalada de energia solar, né? Uma coisa que há de se observar um desses benefícios, você lembra, né? Até 2022, a gente ainda vinha pagando aquelas bandeiras tarifárias, né? Aquela bandeira amarela, bandeira vermelha, o que é isso? Quando os reservatórios diminuíam, né? Tinha que entrar as térmicas e, por conta disso, a bandeira entrava para custear essa térmica, né? Esse ano de 2023, ninguém pagou bandeira tarifária, né? Zero bandeira. Então, por quê? Porque entrou a fonte solar fotovoltaica, né? Isso entrou no sistema, né? Isso, inclusive, adiou investimentos do governo federal em termos de construção de novas hidrelétricas, que é uma fonte boa também, a gente não contesta isso, né? A gente defende que a matriz energética seja diversificada, né? Então, ela entrou e já é um primeiro benefício para todo mundo. Esse benefício é para todos os clientes, né? E mais essa a questão além da bandeira, né? Hoje nós temos um dado que esse ano, tá? A solar fotovoltaica, que chegou a ser a terceira fonte, ela perdia só para a hidrelétrica e para energia eólica, nós já somos a segunda fonte do país de energia, né? E nós temos projeções, a projeção não é da Absolar, né? É uma projeção da Bloomberg, né? Que em 2050 a fonte solar fotovoltaica vai ser a primeira fonte no Brasil, né? Então, é uma coisa que a gente considera que já está consolidado, né? A população já entende. Hoje em dia, as perguntas... Eu sou empresário também no segmento, né? As perguntas hoje em dia não é se funciona, às vezes como é que funciona. As pessoas já sabem, né? Já têm um conhecimento, e quando eu abordo um empresário, já é realmente para pedir orçamento, para fazer, etc, etc. Por quê? Porque ela já vê o vizinho, já vê o parente que já tem, e vê que realmente existe o crédito na sua conta, e sua conta cai assustadoramente, pagando, como eu falei, em muitos casos, a taxa mínima. Legal, Daniel. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por ter topado aqui a entrevista. Te agradeço pela sua participação. Tá bom, eu te agradeço. A todos que acompanharam, obrigada pela audiência. Tchau, tchau. Obrigado a você, até logo.